Essa é a aula da massa do caseirinho de cenoura. E eu vou te explicar aqui já, que tem uma foto aqui embaixo para poder você baixar com todos os ingredientes, todas as gramas certinho para poder você sempre olhar no seu celular na hora que você for fazer a receita, tá? Então você vai baixar, ela vai ficar na galeria do seu celular e vai ficar muito mais fácil na hora de você fazer a receita e toda vez que você precisar fazer. Não precisa ficar vindo aqui no vídeo toda vez e ficar anotando essa receita, tá? Então já vai estar aí para você baixar e já vai ficar muito mais simples. Você pode fazer sim uma apostila, um livrinho para você, mandar imprimir, encadernar, tá? Para também ficar na sua cozinha e ficar mais fácil, você também não precisar ficar pegando o celular toda hora, caso você prefira, tá bom? O tempo de forno dessa receita é de 40, 50 minutos, tá bom? Vai depender do seu forno, se ele é a gás, se ele é elétrico. Se for elétrico, você pode deixar aí a 160 graus, tá bom? E vai ficar mais ou menos aí 30, 35 minutos. Se for a gás encanado, gás de botijão, aí é a 180 graus, no tempo aí de mais ou menos de 40 a 50 minutos, tá? Depende muito de cada forno, depende muito da potência de cada fogão, de cada marca, enfim. Nunca a gente vai ter uma exatidão nisso aí, tá? Então você precisa conhecer o seu forno para você saber exatamente o tempo. E também varia muito da quantidade que você coloca lá dentro, né? Se você tem um forno de 6 bocas e aí você colocar só 5 caseirinhos lá dentro, vai assar assim. Agora, se você encher, se você colocar 10 caseirinhos, vai demorar sempre um pouquinho mais, tá? E é para qualquer tamanho de forma. É o mini, é o grande, qualquer tamanho de forma é mais ou menos isso aí, tá bom? De 40 a 50 minutos, certo? A validade desse caseirinho é de 5 dias na geladeira e 3 dias em temperatura ambiente, ou seja, em cima da mesa, né? Em cima da mesa, em cima da bancada, aí na sua cozinha. Porém, se você morar numa região muito quente, como vai cenoura, né? A própria cenoura dentro da massa, então pode ser que que esse caseirinho aí fique meio azedo, aí ele não dure muito tempo. Então, se você mora numa região muito quente, se na sua cozinha faz muito calor, então eu aconselho que você deixe todos os dias mesmo ele dentro da geladeira até você vender, enquanto você estiver aí vendendo na sua pronta entrega no seu delivery, tá? Nem deixa fora, tá bom? Porque a chance dele azedar, dele estragar é grande, tá? Por conta da cenoura mesmo que vai dentro dele, tá bom? Agora eu vou te falar sobre o rendimento das caixinhas e quanto vai de massa em cada caixinha, tá? Eu vou começar aqui mostrando pra você a da Pris Embalagens, que é a do caseirinho grande. É aquele de 18 centímetros e meio por 6,5. É o que tem a parte interna branca. É esse que eu uso, essa marca que eu recomendo atualmente, tá bom? É esse aqui o que eu uso, é o meu caseirinho grande, ele é o que eu considero o grande. Tá bom? Então, aqui de massa de cenoura, a massa crua, você vai colocar aí 315 gramas de massa, tá? A outra opção que eu tenho é o mini, que é o que eu trabalho também, não é da mesma marca, é da marca Azurepac, porque essa marca aqui da Pris ainda não tem o caseirinho pequenininho, então quando eles tiverem, com certeza eu vou indicar pra vocês, mas por enquanto é essa daqui que eu tô usando, que é a da Azure, você vai colocar aí aproximadamente 85 gramas de massa, tá? De 80 a 90. Não precisa ter aquela exatidão ali de grama ali, porque você vai perder muito tempo, né? Tirando 1 grama, colocando 1 grama. Então, é essa daqui que é o caseirinho mini que eu vendo atualmente, tá? 85 gramas de massa. Mais ou menos aí de 80 a 90, tá? Não passa de 90, porque senão ele vai ficar muito alto. E se você também colocar menos de 80, vai ficar muito baixinho, tá bom? Eu tenho agora uma outra opção aqui para poder te falar, que é uma opção que é um pouco mais fácil de você encontrar aí na sua cidade, caso essas duas opções aqui seja ou muito cara para você que está começando agora, ou o frete de repente tenha ficado muito alto, enfim. Então essa opção aqui é um pouco mais fácil de encontrar nas lojas, tá? Que é a opção da Sulformas. Eles têm tamanho PMG, mas eu vou indicar aqui para você o tamanho M, que é esse aqui, e o tamanho P, que é esse aqui, tá? Então esse aqui a gente pode considerar que é na mesma proporção desse, ele é pouquinho coisa menor só, e esse aqui é o caseirinho mini. Então você pode fazer nessas forminhas por enquanto, até que você tenha condição não só financeira, mas também condição de conseguir comprar em atacado dessas daqui, que acaba ficando mais fácil comprar em atacado, né, do que comprar unitário. Essas são muito mais difíceis de achar unitário. Essas não, essa aqui você acha, embalagem com 5, tá bom? E apesar delas serem mais caras, essas aqui elas são um pouquinho mais caras do que essa, só que a dificuldade de comprar essa é um pouquinho maior, então por isso que eu tô indicando essa, tá? E para você também que tá começando, acaba ficando mais fácil você investir menos, não gastar tanto agora
com embalagens, tá? Essa daqui, ela também é de papel normal, a única diferença dela é um pouquinho no formato, né, na estampa, ó, lógico, mas é que o fecho, né, essa daqui ela tem esse fecho aqui na frente, ó, tá vendo? E essa daqui não tem, essa é uma tampa somente de encaixe, mas também é uma embalagem muito boa. Então, nessa daqui, na massa de cenoura, você vai colocar 250 gramas de massa crua. E na pequenininha, você também coloca 85, 80, 90, tá? Na pequena. Nessas caixinhas mini aqui, vai render 18 unidades, tá bom? Cada uma. Rende 18 aqui e 18 aqui, colocando nessa média de 85 gramas de massa. Nessa M aqui da Suformas, vai render 6 unidades, tá? E nessa aqui da Pris, vai render 5 unidades, tá bom? Então, agora a gente vai começar a nossa receita. Olha, primeiro a gente vai pesar aqui antes as cenouras antes de descascar, tá? Nessa receita nós vamos usar 370 gramas de cenoura picada e descascada, certo? Só que como que você vai saber o tanto que você tem que descascar, né, e tal, pra poder você não perder tanta cenoura assim, ó. Você liga e aí você escolhe a cenoura, certo? E você vai colocando aqui. Eu já deixei separadinho só pra ficar mais fácil aqui de explicar, ó. Aqui, deixa eu colocar essa daqui. A gente vai colocar aqui em cima, vai pesar com a casca mesmo, ó. Aqui deu 378. Então, quando a gente descascar e tirar os topinhos, né, que é essa parte daqui e essa parte aqui, com certeza vai ficar muito menos do que 370, que é o que a gente precisa. Então, aqui já não fica ideal a gente descascar essas. Então, sempre a gente tem que ir pesando aí os tamanhos delas para poder ver o jeito que fica melhor. Eu sempre faço assim, eu sempre deixo passar 100 gramas mais ou menos, que nem ó, 370 a gente precisa, aqui tem 460, ou seja, 90 gramas a mais, que é mais ou menos o que vai dar de casca e de topinho. Aí, quando a gente for pesar, vai dar mais ou menos isso, umas 370 gramas, tá? Então, a gente vai descascar agora junto essas daqui, e vamos pesar. Vou cortar e a gente vai pesar pra poder ver quanto que deu, tá? Aí, aqui a gente já coloca um potinho, tara, e aí a gente já vai fazendo. Se a balança desligar, a gente liga de novo depois. Então, primeiro eu tiro todos os topinhos. Tiro o mínimo possível, a gente aproveitar mesmo a cenoura. E aí, se sobrar, não tem problema. Se passar 1 grama, 2 gramas, também não tem problema. Não é nada que vai interferir muito na quantidade. A gente vai descascar aqui rapidinho. E aí, eu já mostro aqui pra você. Olha, você viu que eu descasquei, coloquei aqui, deu 393. Então, a gente vai tirar um pouquinho porque passou muito, certo? Aí, a gente tira aqui. É sempre bom você ter uma tábua que seja para você cortar cenoura, cortar chocolate, que seja diferente dessa tábua de carne que a gente usa em casa, tá? Então, é sempre bom você ter uma separada. Ó, tirei um pedacinho, vamos ver agora quanto é que deu. 300 e... ó, foi quase. 369. Não precisa eu cortar mais um pedacinho aqui para colocar 1 grama aqui, tá? Tá ótimo assim. Essa diferença aí de até 5 gramas para mais ou para menos não vai dar diferença na nossa receita, tá bom? Esse pedacinho que tá aqui, você pode colocar um plástico filme nele e guardar dentro da geladeira, certo? Que não tem problema. Aí na próxima receita que você for fazer, você usa, tá? Se tiver ficado alguma manchinha nele aqui nessa parte ou nessa, depois de guardado na geladeira, é só descartar. Faz uma limpezinha aqui e dá pra usar, tá bom? Eu tô sem o plástico filme aqui agora, por isso que eu não vou fazer aqui, tá? Mas é só isso que precisa fazer. Agora a gente vai picar a nossa cenoura aqui pra poder dar sequência à receita. O jeito de cortar, você pode cortar assim, em rodela mesmo, tá? Ou você pode fazer assim. Corta ela no meio. Aí, é tipo uma cruz, né? Cortar em cruz, ó. E aí, você vai cortando assim os pedacinhos, tá? Aí fica aí ao seu critério. Se você quiser também triturar naqueles triturador, naqueles processador, também dá, tá? Também pode. Eu não gosto, eu prefiro fazer assim, eu acho que é mais rápido, ó. É mais ou menos assim.
tá? Muito maior que isso não fica bom. Tem que ser assim bem picadinho, porque isso facilita na hora que estiver mexendo no liquidificador e faz também com que ela fique mais fofinha e não precise processar tanto ali no liquidificador, tá? É um dos motivos também que a massa fica embatumada, que fica aquela massa bem ruim, é colocar aquele estecão assim de cenoura, tá? Não tem necessidade. Coloca assim o mais picadinho possível que você conseguir. Eu vou terminar de picar aqui e aí eu já volto mostrando toda a receita completa. Então, essa receita a gente precisa do liquidificador, né, por conta da cenoura. Então, ó, aqui a gente vai acrescentar os ingredientes de liquidificador, que é 370 gramas de cenoura, 4 ovos médio ou grande, tá? Não usa aquele pequeno, porque vai interferir no rendimento da sua massa, aquele pequeno assim de mercado. Esses são os piores para fazer bolo, tá? Aqui nós vamos colocar 315 gramas de óleo, gramas mesmo, tá? Não é ml, é em gramas. Eu vou passar a espátula aqui para poder aproveitar bem, que sempre fica um restinho aqui no final. E também o açúcar refinado, 330 gramas de açúcar refinado, tá? A gente vai bater essa mistura aqui no liquidificador até ficar tudo bem homogêneo. Tem que ficar sem nenhum pedacinho de cenoura, tá? Aqui no meu liquidificador ficou batendo mais ou menos 1 minuto, tá? Aí vai depender da potência do seu, mas é isso aí, é de 1 minuto a 1 minuto e meio, ó. Tá vendo que não fica nenhum pedacinho de cenoura, certo? Agora a gente vai despejar isso aqui num pote, num bowl, para poder a gente fazer a mistura e acrescentar o trigo e o fermento. Antes da gente fazer a mistura, a gente precisa primeiro dar uma temperada aqui nessa farinha, certo? Então, como é que eu faço? Eu faço um furinho aqui e aí eu coloco o fermento, 18 gramas de fermento, para essa quantidade aqui de farinha, que é de 390 gramas de farinha. E a pitadinha de sal, que é 3 gramas de sal, que é para realçar o sabor da massa, certo? Aí a gente coloca aqui e mistura primeiro, tá? Por que que precisa misturar primeiro? Porque isso faz com que a gente mexa menos a massa e faz com que o fermento fique todo homogêneo. E aí o bolo cresce reto, cresce sem bolhas, sem aquelas bolhas, né, que deixa ele desigual, que perde aquela uniformidade dele. E também vai crescer retinho, vai crescer bem direitinho. Então, a gente mexe aqui primeiro, mistura para dar essa temperada na farinha antes da gente misturar ali. Nós vamos misturar com fouet num pote, tá? Porque se você bate a farinha de trigo no liquidificador, a chance dele embatumar é muito maior, porque provavelmente você vai bater mais do que o necessário. O liquidificador, geralmente, ele é muito rápido, muito mais rápido do que a batedeira, por exemplo. Então, a gente acaba desenvolvendo o glúten da farinha sem querer, e por isso que fica aqueles bolos solados e embatumados. Tá bom? Ó, então, depois que você mexeu bem, agora despeja aqui num pote a mistura que você bateu no liquidificador. Olha como fica. Fica bem lisinha, fica sem nenhum pedacinho de cenoura. É assim que eu gosto. É assim que eu acho que fica o melhor jeito, fica fofinho, não fica aquele bolo pesado. Ó, certo? Aí despejamos aqui. E agora a gente vai acrescentando a farinha, peneirando já e mexendo com o fouet. Ó. Eu gosto de dividir ela em 3 partes. Acho que fica melhor para mexer. Então, coloca um pouquinho. Peneira. E aí vai mexendo com o fouet. Bem devagar. Deixa eu pôr desse lado aqui, fica mais fácil pra mim. Vai mexendo com o fouet, tá bom? Você pode mexer de baixo pra cima, ou mexendo assim no centro. Aí o centro misturou, pega da lateral e traz pro centro, tá?
Esse é o melhor jeito que eu acho de você incorporar a farinha de trigo nessa mistura da massa de cenoura. Eu acho que é o jeito que fica mais fofinho, mexendo assim e com o fouet. Aí depois que terminou de incorporar, olha como é rápido. Termina de incorporar, aí vem e acrescenta a outra parte. Se você ficar com alguma dúvida dessa receita, aqui embaixo tem um campo de perguntas, tá? E aí você pode estar fazendo a sua pergunta aqui, que eu respondo aqui mesmo pra você, tá? Mas pergunte aqui somente o que for dessa receita, que diz o que for sobre as dúvidas que for sobre essa receita aqui, tá bom? Ó, pode encostar o fouet, encosta o fouet no pote, encosta o fouet lá no fundo, ó, e mexe. Agora vamos para a última parte. E continua mexendo do mesmo jeito. Aqui você vai ter que mexer um pouco mais devagar, porque ela já tá um pouco mais pesada. Já tá um pouquinho mais densa, né, pra mexer. Ó. Tirar aqui toda essa partezinha que fica na lateral. E lá no fundo também. Então, vira assim, ó, a tigela, passa o fouet lá no fundo, ó, pra ter certeza que veio todo o trigo. É uma massa grossa, então pode ser que fique trigo lá embaixo e você nem veja, ó. Gira, pega de lá do fundo, ó. Aí depois que tiver assim, sem nenhum gruminho, sem nenhuma bolinha de trigo, tá pronta. Agora é só encher as caixinhas, tá? Mas antes eu vou te falar das dois tipos de saborização que a gente tem para essa massa, que é uma saborização com canela. Você vai colocar 5 gramas de canela, tá? Isso aqui é para quem gosta de canela, né? Óbvio. Se você não é fã de canela, se você não gosta, você não deve fazer isso. É uma saborização que ela é super diferente, eu acho que é uma saborização assim bem especial e única que fica no sabor da cenoura. Eu acho que combina muito, eu particularmente eu amo canela, então eu gosto bastante e eu acho que combina muito, tá? Quando você for vender, você tem que avisar o cliente que tem canela, caso você queira fazer um sabor com cenoura e canela, tá? Então você avisa o cliente porque pode ser que ele não goste, certo? Ou você faz isso só pra você mesmo, para você provar, enfim, para os cafés aí da sua casa. E a outra saborização é essa daqui, que é com granulado, que você vai fazer como se fosse um formigueiro de cenoura, tá? Fica muito delicioso, fica incrível esses pedacinhos aqui de chocolate derretidos na massa de cenoura. Então aqui, se você quiser saborizar uma massa inteira, você vai colocar de 80 a 100 gramas de granulado, tá bom? E se você quiser saborizar uma massa inteira de canela, você pode saborizar com 5 gramas de canela no máximo, tá? Canela em pó, ó. Caso você queira experimentar e queira fazer um caseirinho só, você pode pegar um pouquinho aqui da canela na mão mesmo, assim, e só picar em cima do caseirinho, mexer com uma colher, e para você conseguir provar um caseirinho só, tá? E a mesma coisa com o granulado. Você pode pegar um pouquinho assim, colocar em cima, ou uma colher, ó, uma colher de sopa, coloca dentro do caseirinho, mistura um pouquinho e consegue saborizar também para você provar e ver como é que fica esse sabor, tá? Então agora nós vamos encher aqui as caixinhas e eu já mostro para você. Aqui com a balança ligada, você coloca a caixinha do caseirinho em cima e aí você tara esse peso da caixinha, porque ela não pode somar junto à massa, tá? Aqui, como eu falei, que nessa caixinha vai 315 gramas de massa. Essa quantidade de massa, ela pode variar um pouco aqui, pode ser que sobre um pouco na caixinha, no pote aqui, pode ser que não sobre, mas depende muito do tamanho do ovo, tá? O tamanho do ovo, ele tá ligado ao rendimento da massa. Então, se você usar um ovo um pouquinho menor, talvez não vai render tanto. Se você usar um ovo menor ou maior, pode ser que renda um pouco mais e sobre aqui um pouquinho. Aí você pode fazer um caseirinho mini, ou você pode fazer cupcake, ou você enche mais as caixinhas e completa elas com o que sobrar, tá bom? Caso sobre. Aqui também você não precisa ter uma exatidão, tá? Se passar aí 3 gramas, ou se ficar menos 3 gramas, também não tem problema. Não é coisas que vai dar pra perceber a olho nu, tá? Também não precisa ficar perdendo muito tempo aqui por causa de 1 grama ou 2 gramas, certo? Então, aqui a gente já vai para a última caixinha.
Lembra sempre, antes de começar a receita, antes de começar a pesar a receita, de separar os ingredientes, já tem que estar com o forno pré-aquecido, tá? Já tem que estar com o forno ligado. O meu já tá ligado ali desde o início. Então, quando eu colocar, vai ser rapidinho. Ó. Essa massa aqui, geralmente ela dá certinho. Sempre uso ovo jumbo nela. Ó. Fica perfeito. Não precisa tirar, tá? Esse aqui que sobra. Não tem problema. A massa não vai transbordar por causa de 4 gramas a mais que tem. Tá bom? Então, é nessa hora. Se você quiser saborizar pra você testar, você pode saborizar aqui. Eu não vou saborizar agora, mas você pode saborizar aí, tá? Coloca uma pitadinha aqui de canela, dá uma mexidinha com a espátula, granulados também, se você quiser, tá? Então, é isso. Vamos colocar lá no forno e eu mostro o resultado aqui quando ficar pronto. Olha, é exatamente assim que ele fica depois de pronto, tá? Ele fica bem crescidinho, ó, não fica muito baixo, bem fofinho, bem estruturado. Eu vou abrir um agora para poder a gente ver. Ó. Vou abrir os dois lados, fica mais fácil de mostrar. Não fica marronzinho. Se ele começar a ficar marronzinho, ficar douradinho aqui do lado, aqui nessas partes aqui, é porque já passou um pouquinho do ponto, tá? Eu, pelo menos, né, particularmente, eu não gosto. Eu gosto dele assim, exatamente no ponto. Olha, tá até saindo ainda um pouquinho de fumaça, não sei se dá pra ver aí. Ó, bem fofinho, fofinho mesmo. Essa massa é muito fofa. Você fazendo ela direitinho não tem erro, não tem como ela ficar embatumada, tá? Ó, esse fundinho aqui marronzinho é normal em todo o bolo, tá? Aqui não tem como, né, a gente fazer e não ficar com essa parte marronzinha. É natural isso aqui, tá? Isso aqui não é queimado. Ó, muito fofinho. Deixa eu cortar assim pra poder ficar melhor de você ver. Ó, vou apertar, ó. Tá vendo como é fofa a massa? Isso aqui, se você colocar o granulado aqui dentro, a canela, meu Deus, isso aqui fica maravilhoso, fica no ponto certo. É uma massa úmida, você vê que ela não esfarela demais. Você corta, ela fica na tua mão, ela não sai os pedaços caindo, tá? Então, é muito boa, muito gostosa essa massa. Então, essa foi a nossa aula da massa do caseirinho de cenoura. Então, para você deixar ele ainda mais completo, para você deixar ele perfeito, você vai lá no módulo lá de cobertura e você faz a cobertura de chocolate, coloca aqui. Vai ficar incrível, vai ficar o melhor caseirinho, vai ser o caseirinho que você mais vende. Até hoje é o caseirinho que eu mais vendo e acredito que você também vai vender muito dele. Então, a gente se vê na próxima aula.